Na minha festa de noivado, a ex do meu noivo apareceu sem ser convidada. Ela ergueu o teste de gravidez positivo e anunciou que estava grávida do meu noivo, na frente de 75 convidados. Eu pensei que ela estava fazendo aquilo só para acabar com a nossa festa. Mas quando ele começou a chorar, eu entendi que era verdade. Ele pegou na mão dela e saíram juntos. Me abandonou ali na frente da minha família inteira. Passei semanas destruída. Mas a vida é uma caixinha de surpresas e o karma trabalhou de um jeito que eu nunca imaginei. 6 meses depois, quando ele voltou implorando perdão, descobriu que tinha me feito o maior favor da vida. E o que aconteceu com ele foi devastador. Meu nome é Emma Walsh, tenho 28 anos e sempre soube que Jake Parker era perfeito demais para ser verdade. Conheci ele no meu segundo dia na Mitchell & Associados. Eu tinha acabado de me formar em arquitetura, estava nervosa, usando um blazer novo que ainda tinha a etiqueta presa no bolso interno, e tentando não parecer completamente perdida no prédio de vidro de 12 andares no centro de Phoenix. Jake era gerente de projetos. Eu era arquiteta júnior. Ele tinha um sorriso fácil, mandíbula quadrada, olhos castanhos que pareciam sinceros. Usava camisas sociais com as mangas dobradas até o cotovelo, sempre tinha café na mão, e ria das próprias piadas antes mesmo de chegar na parte engraçada. Eu me apaixonei por ele imediatamente, como uma idiota completa. O problema era que Jake já tinha uma namorada. Ivy Bennett, designer gráfica, cabelo escuro que caía perfeitamente sobre os ombros, pele impecável, corpo perfeito que fazia qualquer roupa parecer cara. Ela aparecia no escritório de vez em quando para almoçar com ele, e toda vez eu fingia estar ocupada demais para notar. Eles namoravam há 4 anos. Todo mundo no escritório conhecia a história. Jake e Ivy tinham um relacionamento turbulento. Terminavam e voltavam a cada 2 meses. Brigavam em público, faziam cenas, depois reapareciam de mãos dadas como se nada tivesse acontecido. Era aquele tipo de relacionamento tóxico que todo mundo comenta nos corredores. Intenso, dramático, instável. Mas Jake parecia viciado naquilo ou nela. Eu me contentava em observar Jake de longe. Conversávamos sobre projetos, trocávamos e-mails profissionais, às vezes almoçávamos em grupo. Ele nunca demonstrou interesse romântico em mim. Eu era só a arquiteta nova que trabalhava no mesmo andar, mas eu fantasiava. Claro que fantasiava. Ficava me perguntando como ele aguentava estar naquele relacionamento. As brigas constantes, o drama, a instabilidade. Ivy gritava com ele no estacionamento. Desligava na cara dele no meio de ligações. Fazia cenas de ciúmes em eventos da empresa. Eu seria diferente. Seria a namorada calma, compreensiva, que não criava drama. A que apoiava, que entendia. A que fazia ele rir ao invés de chorar. Imaginava que ele perceberia que eu era engraçada, inteligente, que entendíamos os mesmos filmes, que tínhamos o mesmo gosto musical. Imaginava que ele terminaria com Ivy de uma vez por todas, e finalmente me veria. Nunca imaginei que aconteceria exatamente assim. Foi em abril quando Jake pediu Ivy em casamento. Ele contou para todo mundo no escritório, radiante, mostrando o anel que tinha escolhido. Passei a semana inteira fingindo estar feliz por ele, morrendo por dentro cada vez que alguém comentava sobre o casamento que viria. Então, 3 semanas depois, Jake chegou no trabalho com os olhos vermelhos. Ivy tinha dito não. Não só tinha recusado o pedido, como também tinha terminado com ele. Na frente da família dela, num restaurante caro, na frente de todo mundo. Ela disse que não estava pronta para casamento, que não queria se prender a alguém porque era muito jovem, que precisava de liberdade. Jake ficou arrasado, visivelmente destruído. Passou semanas mal conseguindo se concentrar, saindo mais cedo, evitando conversas. Eu esperei 2 meses, tempo suficiente para parecer respeitoso, tempo suficiente para ele começar a sorrir de novo. E então eu fiz minha jogada. Chamei Jake para tomar café depois do trabalho. Conversa de amigos, nada demais. Ele aceitou. Conversamos sobre projetos, sobre o escritório, sobre filmes que tínhamos assistido. No final, eu sugeri repetirmos na semana seguinte. Ele topou. 1 semana virou 2. 2 semanas viraram 1 mês. De repente, estávamos jantando juntos, rindo, compartilhando histórias. Ele me beijou numa quinta-feira chuvosa, no estacionamento do escritório, debaixo do guarda-chuva dele. Começamos a namorar oficialmente 4 meses depois dele terminar com Ivy. Eu sabia, no fundo, que tinha sido rápido demais.
Sabia que ele provavelmente ainda estava processando o término. Mas eu não me importei. Finalmente ele estava comigo. Finalmente eu tinha Jake Parker. Nosso relacionamento foi bom. Ele era atencioso, presente, carinhoso. Conheci os pais dele, conheci a irmã. Ele conheceu minha família. Meus pais o adoraram. Meu pai, que nunca gostava de ninguém, aprovou Jake na primeira visita. Eu achei que tinha vencido. Achei que tinha conseguido o cara dos meus sonhos. Um ano depois de começarmos a namorar, Jake me pediu em casamento. Foi no aniversário do nosso primeiro encontro, no mesmo café onde tínhamos tomado aquele primeiro café juntos. Ele se ajoelhou entre a mesa e a cadeira, nervoso, segurando uma caixinha de veludo. Eu disse sim, antes mesmo dele terminar a pergunta. Minha mãe chorou quando contei. Meu pai abraçou Jake e disse que estava ganhando um filho. Lauren, minha melhor amiga desde o colégio, gritou no telefone quando liguei para ela. A festa de noivado foi marcada para 6 meses depois do pedido. Minha mãe insistiu em fazer na casa dela e do meu pai. Eles tinham uma casa grande em Scottsdale, com um quintal espaçoso, perfeito para eventos. Minha mãe passou semanas planejando cada detalhe. Luzes penduradas nas árvores, mesas decoradas com flores brancas e douradas, buffet italiano, bar completo, banda ao vivo. Ela queria que fosse perfeito. 75 pessoas foram convidadas. Minha família inteira. A família do Jake. Amigos nossos, colegas do escritório. Todo mundo que importava estaria lá. Incluindo nosso chefe Bradley Prescott. Ele era diretor executivo na Mitchell & Associados. Ele tinha 35 anos, era bem-sucedido, dirigia um carro alemão que custava mais do que meu salário anual, morava num apartamento com vista para a cidade. Jake morria de ciúmes de Bradley. Não ciúmes românticos, mas profissionais. Estava sempre se comparando, sempre reclamando que Bradley ganhava mais, tinha vida melhor, era mais respeitado. Eu sempre achei isso irritante. Bradley era educado comigo, profissional. Nada mais. Mas Jake não conseguia deixar de se comparar. A festa de noivado foi num sábado à noite, final de setembro. O clima estava perfeito, ainda quente, mas não insuportável. Cheguei cedo para ajudar minha mãe com os últimos detalhes. Usei um vestido azul turquesa, cabelo preso, maquiagem caprichada. Jake estava lindo de terno cinza, gravata combinando com meu vestido. Ele segurou minha mão durante a chegada dos convidados, sorrindo, agradecendo todo mundo. Às 8:30 da noite, a festa estava em pleno andamento. Música tocando, pessoas rindo, meu pai fazendo piadas com os amigos dele, minha mãe circulando entre os convidados garantindo que todo mundo estava com comida e bebida. Eu estava conversando com minha prima Júlia perto da mesa de sobremesas quando ouvi o barulho. Vozes se levantando. Alguém falando alto demais. Risadas nervosas. Virei a cabeça e vi pessoas se virando em direção ao portão lateral do quintal. E então, lá estava ela, Ivy. Ela estava parada logo depois do portão, vestido verde escuro que abraçava o corpo de um jeito diferente. Algo estava diferente nela, mas não era óbvio à primeira vista. Meu cérebro tentou processar. Por que ela estava aqui? Estava tentando sabotar minha festa de noivado? As pessoas ao redor começaram a se virar e notar. A música continuou tocando, mas as conversas foram morrendo aos poucos. Minha mãe apareceu ao meu lado, segurando meu braço. Ivy caminhou até o centro do quintal. Com passos firmes, cabeça erguida, como se tivesse todo o direito de estar ali. Jake estava do outro lado do quintal, conversando com Bradley e alguns colegas do escritório. Ele virou a cabeça, viu Ivy, e o rosto dele ficou branco. Completamente branco. Ivy parou no meio do quintal. Todas as conversas tinham cessado agora. A banda parou de tocar. 75 pessoas olhando para ela. Desculpa interromper, Ivy disse com a voz alta e clara, sem hesitação. Mas tem algo que todo mundo aqui precisa saber. Ela colocou a mão na barriga. Estou grávida do Jake. Silêncio absoluto. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Ivy abriu a bolsa e tirou o teste de gravidez com 2 riscos. Ela a segurou no ar para todo mundo ver. Fiz o teste semana passada. Jake e eu nunca paramos de nos ver. Mesmo depois que ele começou a namorar você, ela olhou diretamente para mim. Continuamos nos encontrando esse tempo todo. Jantares, viagens de fim de semana, noites em hotéis. Ivy abaixou o teste positivo e continuou. Jake me pediu em casamento anos atrás.
Eu disse não porque não estava pronta. Mas as coisas mudaram. Estou grávida e vamos ter um bebê. E agora eu estou pronta para tudo que ele sempre quis. Meu cérebro ainda tentava processar. Isso não podia ser real. Ivy estava mentindo. Tinha que estar. Ela só queria estragar nossa festa, plantar desconfiança, causar drama como sempre fazia. O teste era falso. Tudo aquilo era uma encenação desesperada de uma ex que não superava o término. Jake ia rir. Ia dizer que ela estava louca. Ia pedir para alguém tirá-la dali. A qualquer momento ele ia fazer isso. Ivy deu 2 passos em direção a Jake, que ainda estava congelado no mesmo lugar. Ela se ajoelhou e olhou diretamente para ele. Jake, podemos ter a família que você sempre sonhou. Eu, você, nosso bebê. De verdade dessa vez. Você aceita se casar comigo? Ela estendeu a mão para ele. Jake, antes eu estava com medo, mas agora não estou mais. Vamos ter um bebê. Podemos ter a família que você sempre quis. Todo mundo olhou para Jake. Ele estava parado, completamente imóvel, olhos arregalados, boca entreaberta. E então ele começou a chorar, lágrimas descendo pelo rosto dele, sem esconder, sem tentar limpar. Ivy, ele disse, voz quebrada, mal conseguindo falar. Você está grávida? De verdade? E foi nesse momento que tudo desmoronou. Se ele estava perguntando se ela estava grávida, era porque existia a possibilidade. Era porque eles tinham dormido juntos. Meu noivo tinha transado com a ex-namorada durante o nosso relacionamento. As minhas pernas ficaram fracas. Minha mãe apertou meu braço com mais força, como se soubesse que eu ia cair. Ivy assentiu com a mão na barriga. Sim, é o nosso bebê, Jake. Jake levou a mão ao rosto, limpando as lágrimas que não paravam de cair. Eu vou ser pai? A gente vai mesmo ter um filho? Sim, meu amor. Ivy respondeu com a voz suave. Ivy, ele disse com a voz quebrada, mal conseguindo falar. Ele olhou para mim. Por 2 segundos, apenas 2 segundos, e então olhou de volta para Ivy. Me desculpa, ele disse, mas não estava pedindo desculpas para Ivy. Ele estava pedindo desculpas para mim. Me desculpa, Emma. Eu cometi um erro terrível. Ele deu um passo em direção a Ivy. Eu ainda amo a Ivy. Eu sempre amei e nunca parei de amar. Ele olhou para a Ivy, depois de volta para mim. Você foi um erro, Emma. Eu te usei para fazer ciúmes na Ivy, para mostrar que eu podia seguir em frente. Mas eu não podia. Eu nunca quis. Minha visão ficou turva. Não de lágrimas, mas de pura descrença. Eu sinto muito, Emma. Você merece alguém que te ame completamente, e eu não consigo ser essa pessoa. E então ele caminhou até Ivy. Pegou a mão dela. Meu pai apareceu do nada, avançando em direção a Jake. Meus 2 irmãos, Gabriel e Ryan, o seguraram pelos braços antes que chegasse perto. Seu filho da mãe! Meu pai gritou, voz rouca, cheia de raiva. Seu covarde! Você fez isso na frente da minha família inteira! Jake não respondeu. Só ficou ali, segurando a mão de Ivy. Ivy olhou para mim. Não com pena, nem culpa. Com triunfo. Ela tinha ganhado. E então eles saíram juntos. Caminharam em direção ao portão, entraram no carro dela e foram embora. Deixaram-me ali, no meio da minha festa de noivado, na frente de 75 convidados. Na frente de todo mundo que eu amava. Lauren apareceu do meu lado, segurando minha mão. Minha mãe do outro lado, braço em volta dos meus ombros. Olhei ao redor. Todas aquelas pessoas me olhando com pena, em choque, constrangidas. Bradley estava parado perto da mesa de bebidas, olhando para mim. Rosto sério, mas olhos gentis. Minha avó estava sentada numa cadeira, mão no peito, parecendo que ia infartar. Os pais do Jake estavam congelados perto do bar, rostos brancos, sem saber o que fazer. 75 testemunhas da minha humilhação completa. A banda não voltou a tocar. As pessoas começaram a sair, murmurar desculpas, abraços rápidos. Em 30 minutos, o quintal estava vazio. Lauren me levou para casa. Não me lembro da viagem. Só me lembro de sentar no sofá do meu apartamento e olhar para a parede. Jake tinha me usado. Por 1 ano inteiro. Tinha me pedido em casamento. Tinha conhecido minha família. Tinha dormido na minha cama.
E tudo isso foi mentira. Eu tinha sido a idiota apaixonada que achou que finalmente tinha conseguido o cara dos sonhos. E ele só estava esperando a ex-namorada mudar de ideia. Os primeiros dias foram uma névoa. Não fui trabalhar na segunda-feira, nem na terça, nem na quarta. Liguei dizendo que estava doente, o que tecnicamente era verdade. Passei os dias no sofá, usando o mesmo moletom, comendo torrada porque era a única coisa que conseguia engolir. Lauren aparecia toda noite. Trazia comida que eu não comia, sentava ao meu lado e não dizia nada. Só ficava ali me fazendo companhia. Meus pais ligavam 3 vezes por dia. Minha mãe chorava no telefone. Meu pai falava sobre processar Jake, sobre fazer ele pagar. Meus irmãos mandavam mensagens dizendo que iam quebrar a cara dele se eu deixasse. Eu não respondia quase nada. Só agradecia e desligava. A pior parte foi que eu não conseguia parar de olhar as redes sociais. Eu sabia que não devia. Lauren tinha praticamente implorado para eu bloquear Jake e Ivy em tudo, mas eu não conseguia. Toda noite, deitada na cama, eu abria o Instagram. Ia direto no perfil dele. Jake tinha postado no dia seguinte à festa. Foto dele e Ivy, mãos entrelaçadas, ele com a mão na barriga dela. Legenda. Às vezes o amor verdadeiro precisa de tempo. Feliz por finalmente estarmos juntos de verdade. 143 curtidas. 22 comentários de pessoas dizendo parabéns, que estavam felizes por eles. Ninguém mencionou que ele tinha abandonado a noiva na festa de noivado. Ivy também postou. Várias fotos. Ela no espelho, mostrando a barriga. Jake beijando a testa dela. Os dois rindo em algum restaurante. Legendas sobre amor verdadeiro, sobre finalmente estarem completos, sobre família. Eu lia tudo. Torturava-me com cada palavra, cada foto. Depois de 2 semanas, Jake postou uma foto na frente de um prédio de apartamentos. Novo capítulo. Nova casa para nossa família. Reconheci o prédio imediatamente. Era o mesmo apartamento que tínhamos visitado juntos na semana antes da festa de noivado. Tínhamos conversado sobre comprar aquele lugar, sobre construir nossa vida ali. Agora ele estava comprando para viver com Ivy. Eles tinham comprado o apartamento juntos. Ivy postou o tour virtual. Sala espaçosa, cozinha moderna, quarto com vista para a cidade. Os mesmos cômodos que eu tinha imaginado decorando. O quarto do bebê estava sendo preparado. Berço sendo montado. Roupinhas sendo dobradas. Legendas sobre fazer um lar, sobre construir o futuro. Cada post era uma facada. Lauren me achou chorando no banheiro numa quinta-feira à noite, celular na mão, olhando fotos de Ivy pintando o quarto do bebê. Chega, Lauren disse, não com pena, com raiva. Ela pegou meu celular da minha mão. Chega, Emma. Você vai ficar chorando por um cara que te humilhou? Eu só. Enquanto você está aqui sofrendo, destruída, ele está vivendo a vida dele, montando apartamento, postando sobre família feliz, rindo. Lauren se agachou na minha frente. Você merece mais que isso. Você sempre mereceu mais. Eu fui idiota, eu disse. Eu achei que ele me amava. Você não foi idiota. Ele que é um mentiroso. Mas agora você tem 2 opções. Continuar se destruindo por causa dele, ou levantar e fazer ele pagar pelo que fez. Como? Primeiro você para de olhar essas redes sociais. Bloqueia ele. Bloqueia ela. Bloqueia todo mundo relacionado aos dois. Eu concordei. Segundo, você procura um advogado. Advogado? Ele te usou, te enganou, te humilhou na frente de 75 pessoas. Você gastou dinheiro com essa festa, com planos de casamento, com tudo. Ele não vai sair impune. Lauren tinha razão. Na manhã seguinte, eu liguei para um escritório de advocacia que meu pai tinha recomendado. Marquei consulta para a tarde. O advogado, homem de 50 e poucos anos, chamado Walter, ouviu minha história com expressão séria. Você tem provas da infidelidade? Ele perguntou. 75 testemunhas, eu respondi. E as redes sociais dele, ele postou sobre estar com ela logo depois de me deixar. Walter assentiu. Danos morais. Quebra de promessa de casamento. Você gastou dinheiro com a festa? Meus pais gastaram. Mais de $15.000. Podemos incluir isso. Você sofreu trauma emocional comprovável. Faltou ao trabalho. Está em terapia? Comecei semana passada. Ótimo. Documente tudo. Cada sessão, cada consulta.
Isso fortalece o caso. Walter explicou o processo. Quanto tempo levaria? Quanto custaria? Quanto eu poderia ganhar? No final, eu assinei os papéis. Uma última coisa, Walter disse. Quando notificarmos ele sobre o processo, ele vai ficar sabendo que você está indo atrás. Prepare-se para uma reação. Eu já estava preparada. No dia seguinte, liguei para meu chefe, Bradley. Ele atendeu no segundo toque. Emma, como você está? Bradley, eu quero pedir demissão. Silêncio do outro lado. Você tem certeza? Tenho. Não consigo mais trabalhar aí. Não vou conseguir ver o Jake todo dia. Fingir que está tudo normal. Eu simplesmente não consigo. Entendo perfeitamente, Bradley disse. Voz gentil, sem julgamento. Você não precisa voltar. Pode mandar a carta por e-mail. Eu cuido da parte burocrática. Obrigada. E Emma, você é ótima no que faz. Qualquer empresa seria sortuda em ter você. Se precisar de referências, pode contar comigo. Desliguei com os olhos marejados. Não de tristeza, mas de gratidão por ainda existirem pessoas decentes no mundo. Mandei a carta de demissão por e-mail naquela tarde. Efetiva imediatamente, sem aviso prévio. Usei dias de férias acumulados para cobrir. Não precisei voltar àquele escritório nunca mais. A notificação do advogado foi entregue uma semana depois no escritório. Soube por amigos do trabalho que Jake ficou pálido quando leu os documentos. Trancou-se na sala dele por 1 hora, depois saiu mais cedo. Na semana seguinte, Ivy postou foto do apartamento de novo, mas dessa vez mostrando os documentos. Agora é oficial. Finalmente saiu a documentação. Nosso lar. Só que o apartamento não estava nos 2 nomes. Estava só no nome dela. Lauren viu primeiro. Olha isso, ela disse, mostrando o celular. Eu tinha bloqueado a Ivy, mas a Lauren não. O documento estava parcialmente visível na foto. Nome de Ivy Bennett em destaque. O apartamento tá só no nome dela, Lauren disse. Mas por quê? Levei 3 segundos para entender. Por causa do processo, eu disse. Se ele perder, se tiver que me pagar indenização alta, ele não quer que eu possa ir atrás dos bens dele. Então colocou tudo no nome dela. Lauren riu. Mas não era risada divertida. Era risada amarga. Que lindo! Nem a gravidez fez ele virar alguém decente. Eu deveria estar com raiva, deveria estar revoltada, mas tudo o que eu senti foi alívio. Alívio por eu ter descoberto quem Jake realmente era a tempo. Não o cara dos meus sonhos. Não o homem perfeito. Um covarde. Um mentiroso. Alguém que colocava apartamento no nome da namorada grávida para proteger o próprio dinheiro. Comecei a enviar currículos na semana seguinte. Precisava de emprego. Precisava de rotina. Precisava de algo que me fizesse levantar da cama todo dia com propósito. Montei portfólio atualizado. Reescrevi uma carta de apresentação 10 vezes. Mandei para 15 empresas diferentes em 2 semanas. Recebi 3 respostas automáticas dizendo que manteriam meu currículo em arquivo. E então, numa quinta-feira à tarde, recebi mensagem no LinkedIn do meu ex-chefe Bradley Prescott. Olhei para a notificação por 5 minutos antes de abrir. Oi, Emma. Espero que esteja bem. Você está fazendo falta aqui na empresa. A equipe sente sua ausência. Sei que o que aconteceu foi terrível, e você não merecia nada daquilo. Estou entrando em contato porque gostaria de conversar com você sobre uma oportunidade. Se tiver interesse, podemos tomar um café qualquer dia desses? Conheço um lugar bom perto do centro. Sem pressão, apenas queria falar com você. Olhei para a mensagem por 5 minutos antes de responder. Meu coração acelerou. Uma oportunidade. Ele estava pensando em mim profissionalmente mesmo depois de tudo. Mostrei a mensagem para Lauren. Vai, ela disse imediatamente. Não sei. Será que é sobre trabalho mesmo? Emma, faz 3 meses. Você está em terapia. Está melhor. Não está mais stalkeando as redes sociais deles. E mesmo que não seja só sobre trabalho, um café com um cara educado não vai matar você. Ele era meu chefe. Chefe do Jake. Era. Passado. Você não trabalha mais lá. Pode tomar café com quem quiser. Aceitei o convite. Nos encontramos no Blue Coffee no sábado de manhã. Lugar pequeno e aconchegante no centro, com sofás de couro e plantas na janela. Bradley já estava lá quando cheguei, bebendo expresso, lendo algo no tablet. Ele se levantou quando me viu. Emma, obrigado por vir. Sentamos.
Pedi um café com leite e conversamos. Bradley perguntou como eu estava, o que tinha feito nos últimos meses. Eu contei sobre terapia, sobre passar tempo com a família, sobre estar procurando emprego. Por isso te chamei, Bradley disse. Tenho um amigo, Jim Chen. Ele tem uma empresa de arquitetura e design, focada em projetos residenciais sustentáveis. Está procurando arquitetos e pensei em você imediatamente. Meu coração acelerou. Você é ótima no que faz, Emma. Sempre foi. Eu indiquei seu trabalho e ele quer marcar uma entrevista com você. Sério? Completamente sério. Obrigada, Bradley. Sério, muito obrigada. Sem problema. Você merece. Conversamos mais um pouco. Sobre projetos que eu tinha feito, sobre a visão do Jim para a empresa, sobre sustentabilidade em arquitetura. Bradley era entusiasmado, conhecedor. Fácil de conversar. Nenhuma menção a Jake. Nenhuma. Terminamos o café. Bradley pagou antes que eu pudesse protestar. Quando saímos, ele hesitou por um segundo. Emma, eu sei que isso foi oficialmente sobre trabalho, mas foi muito bom conversar com você. Se quiser repetir algum dia, sem desculpa profissional, me avisa. Eu sorri. Foi bom para mim também. Uma semana depois, Bradley me apresentou Jim Chen por e-mail. Marcamos entrevista. A entrevista foi boa. Muito boa. Jim me ofereceu a vaga 3 dias depois. É claro que eu aceitei. Comecei no novo emprego 3 semanas depois de tomar aquele café com Bradley. Escritório menor, equipe menor, mas projetos interessantes. Casas eco-friendly, energia solar, materiais sustentáveis. Eu gostei imediatamente. Bradley mandava mensagem de vez em quando, perguntando como estava o trabalho novo, se eu estava gostando, conversas casuais, amigáveis, e então ele me convidou para jantar. Não como ex-chefe ou qualquer coisa profissional, ele escreveu. Como alguém que gostaria de te conhecer melhor. Se não quiser, sem problemas. Eu entendo. Mostrei para Lauren de novo. Definitivamente vai, ela disse. Ele é educado, bem-sucedido, bonito e claramente interessado em você. Não sei se estou pronta. Emma, faz 4 meses. Você não precisa estar completamente curada para aceitar um jantar. Você só precisa estar aberta para possibilidades. Aceitei o jantar. Bradley me buscou num sábado à noite. Fomos a um restaurante japonês. Conversamos. Muito. Sobre tudo. Família, amigos, filmes, viagens, vida. No final da noite, caminhando até o carro, Bradley parou e me olhou. Posso ser honesto com você? Claro! Eu sempre achei você interessante, desde que você entrou na empresa 3 anos atrás. Mas você estava claramente interessada no Jake, então nunca disse nada. Meu estômago deu um nó. Quando vi o que ele fez com você naquela festa, fiquei furioso. Não demonstrei na hora porque não era meu lugar, mas fiquei. Você não merecia aquilo. Bradley deu um passo mais perto. Eu não estou tentando aproveitar de uma situação ruim. Eu genuinamente gosto de você. Sempre gostei. E se você me der uma chance, eu prometo que vou fazer as coisas do jeito certo. Olhei para ele. Para esse homem que tinha sido nada além de gentil, paciente, respeitoso. No meu tempo, eu disse. Mas sem pressão. No seu tempo, ele concordou. Sem pressão nenhuma. Começamos a sair regularmente depois disso. Jantares, caminhadas, cinema, museus. Bradley nunca pressionou. Nunca apressou nada. Sempre respeitou meus limites. E aos poucos, eu me vi me apaixonando por ele. Não da forma desesperada que tinha me apaixonado por Jake. Não aquela obsessão doentia de querer algo que não podia ter. Mas algo mais calmo, mais maduro, mais real. Bradley me tratava como prioridade. Não como segunda opção. Não como o plano B. Mas como alguém que ele escolhia todo dia. 5 meses depois da festa de noivado desastrosa, estávamos jantando na casa de Bradley. Vinho tinto, massa caseira que ele tinha feito. Ele pegou minha mão sobre a mesa. Emma, eu sei que você passou por muito. Sei que ainda está se curando. Mas eu quero que saiba que estou aqui. De verdade. Não vou a lugar nenhum. Eu apertei a mão dele. Eu sei. Então, oficialmente, você aceita ser minha namorada? Eu ri. Sim, aceito. Lauren gritou quando contei.
Meus pais ficaram cautelosamente felizes. Minha mãe perguntou se eu tinha certeza, se não estava indo rápido demais. Meu pai perguntou se Bradley era bom comigo. Ele é, eu disse. Muito bom. Os meses seguintes foram os mais felizes que eu tinha tido em muito tempo. Bradley me levava para viagens de fim de semana. Apresentou a família dele. Tratava-me com tanto cuidado, tanto respeito. E o processo contra Jake estava andando. Lentamente, mas andando. Enquanto isso, a vida de Jake estava implodindo. Foi Bradley quem me contou. Estávamos jantando num restaurante tailandês, 3 semanas antes do Natal, quando ele ficou sério por um momento. Emma, tem algo que você deveria saber. Sobre Jake. Meu estômago apertou. O quê? Ivy teve o bebê há 2 semanas, e Jake pediu para adiantar as férias dele logo depois. Disse que precisava resolver problemas familiares urgentes. E? Bradley hesitou. A fofoca no escritório correu solta. Aparentemente, o bebê nasceu e ficou óbvio imediatamente que não era filho dele. Óbvio como? O bebê tem traços claramente asiáticos. Jake é loiro, olhos azuis. Ivy é morena, mas caucasiana. Não havia como aquele bebê ser filho deles dois. Eu fiquei em silêncio, processando. Bradley continuou. Parece que o Jake exigiu teste de paternidade ali mesmo, no hospital. Ivy tentou enrolar, mas acabaram fazendo o teste. Resultado voltou dias depois. 0% de chance de ser filho dele. Jesus. A Ivy admitiu que o pai verdadeiro era um cara com quem ela tinha se envolvido. Um cara coreano que voltou para a Coreia quando descobriu da gravidez. Ela ficou desesperada e decidiu procurar Jake, fazer ele acreditar que o bebê era dele. Bradley pegou minha mão sobre a mesa. Jake abandonou ela no hospital. Saiu e nunca mais voltou. Daí pediu as férias. Ninguém sabe onde ele está agora. Bradley deu um gole no vinho. Tem mais. Parece que o apartamento que ele comprou estava só no nome dela. Ele não pôde reaver. O dinheiro que ele gastou com enxoval, móveis, roupinhas, brinquedos, fraldas. Perdido. O pessoal do escritório está rindo dele. Ele virou o assunto por lá. E ainda tem o seu processo. Eu deveria sentir satisfação. Deveria sentir alegria com o karma. Mas tudo que eu senti foi vazio. Jake tinha me destruído. E agora estava destruído também. Mas nenhum de nós tinha ganhado nada. 3 semanas depois, numa terça-feira à noite, eu estava jantando na casa dos meus pais quando a campainha tocou. Meu pai foi atender. Ouvi vozes no corredor. Uma que reconheci imediatamente. Jake. Levantei da mesa e fui até a porta. Meu pai estava bloqueando a entrada, rosto vermelho de raiva. Jake estava do lado de fora, parecendo 10 anos mais velho. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Pai, eu disse. Deixa que eu resolvo. Emma, você não precisa. Eu sei, mas eu quero. Meu pai olhou para mim, depois para Jake, depois de volta para mim. 5 minutos, ele disse. Qualquer coisa grita que eu tô aqui dentro. Saí para a varanda. Fechei a porta atrás de mim. Jake estava parado, mãos nos bolsos, parecendo completamente quebrado. Emma, ele começou, voz rouca. Obrigado por falar comigo. Você tem 3 minutos, eu disse, voz calma, sem emoção. Eu preciso que você saiba o que aconteceu. Sobre o bebê não ser seu? Já fiquei sabendo. Ele piscou. Como? Não importa como. O que você quer, Jake? Ele respirou fundo. Ivy me enganou completamente. O bebê não era meu. Nunca foi. Ela usou a gravidez falsa para eu criar o filho dela. Não era falsa. Só não era sua. Eu perdi tudo, Emma. O apartamento tá no nome dela, não posso reaver. Gastei todas minhas economias. Minha família tá me dando um gelo. Meus amigos riem de mim. E você está me processando. Sim, estou. Você era a única coisa real na minha vida. A única. Eu ri. Não pude evitar. Real? Jake, você me usou por um ano inteiro. Disse que estava comigo para fazer a Ivy ter ciúmes. Me pediu em casamento sabendo que ainda amava ela. Me abandonou na frente de todos os convidados. Eu sei que fui terrível, mas eu paguei por isso, perdi tudo. E você acha que isso faz eu me sentir melhor? Não, mas eu aprendi a lição.
Se você me der uma segunda chance. Não. A palavra saiu firme e clara. Jake pareceu que tinha levado um soco. Emma, por favor. Você está desesperado, Jake. Perdeu tudo e agora está procurando alguém para te salvar. Não vou ser eu. Eu te amo. Não, você não ama. Você nunca me amou. Dei um passo em direção a ele. Sabe o que eu descobri depois que você me deixou? Jake balançou a cabeça. Eu sorri. Pequeno, mas genuíno. Descobri que você me fez um favor. O quê? Você me libertou de um relacionamento que sempre foi mentira. Me deu a chance de encontrar algo real. Tirei a mão do bolso e mostrei o anel. Anel de compromisso. Prata com pequeno diamante. Jake olhou para o anel e ficou branco. Estou namorando alguém. Alguém que me escolhe todo dia. Que não fica em dúvida entre mim e outra pessoa. Que me trata como prioridade. Tá namorando quem? Jake perguntou. Bradley. Vi o momento exato em que o nome registrou. Bradley? Meu chefe Bradley? O próprio. O rosto dele ficou roxo. Você está com o Bradley? Estou. Ele me conseguiu um emprego novo. Me apresentou pessoas. Foi paciente. Gentil. Tudo o que você nunca foi. Dei mais um passo. Aquela vida que você invejava? Os jantares, as viagens, o carro bonito, o apartamento com vista para a cidade? Agora eu tenho. Com ele. Jake parecia que ia vomitar. Enquanto você perdeu tudo correndo atrás de alguém que te enganou. Emma. Obrigada, Jake. Obrigada por me deixar naquela festa. Foi a melhor coisa que você fez por mim. Virei para entrar na casa. Emma, espera! Parei. Olhei por cima do ombro. Eu disse que te usei. Que estava tentando fazer ciúmes para Ivy. Mas meus sentimentos por você eram reais. Não, não eram. Ele baixou a cabeça. Eu entrei na casa e fechei a porta. Meu pai estava parado no corredor. Tudo bem? Ele perguntou. Tudo, eu respondi. E era verdade. A segunda festa de noivado foi completamente diferente da primeira. Mesma casa dos meus pais. Mesmo quintal. Mas tudo mais era diferente. As decorações eram mais elegantes. Flores brancas e roxas, luzes douradas, mesas com toalhas de linho, música ao vivo, mas jazz suave ao invés de banda. E o noivo era diferente. Bradley estava ao meu lado, terno azul marinho impecável, sorriso genuíno, mão segurando a minha como se nunca fosse soltar. 50 pessoas dessa vez. Mais íntimo. Família próxima. Amigos verdadeiros. Pessoas que realmente importavam. Lauren era minha madrinha de honra. Ela tinha ajudado a planejar tudo, desde as flores até o menu. Minha mãe estava radiante, finalmente tendo a festa de noivado que ela tinha sonhado. Dessa vez sem drama, sem surpresas terríveis. Meu pai tinha feito discurso emocionado, dizendo que sempre soube que eu merecia alguém que me valorizasse. Que Bradley era exatamente o tipo de homem que ele queria para a filha. Bradley tinha me pedido em casamento 6 meses atrás, numa viagem para Seattle, no topo da Space Needle, durante o pôr do sol. Ele tinha se ajoelhado ali, no meio dos turistas, e perguntado se eu aceitava passar o resto da vida com ele. Eu disse sim sem hesitar. O processo contra Jake tinha sido resolvido 1 ano atrás. Acordo fora da corte. $90 mil. Valor alto o suficiente para cobrir tudo que meus pais tinham gastado, mais danos morais. Jake teve que parcelar. Estava quebrado, ainda tentando juntar os pedaços da vida. Para piorar a situação, ele foi demitido da Mitchell & Associados 6 meses depois do nascimento do bebê. Baixo rendimento, faltas constantes, incapacidade de se concentrar. A empresa não teve escolha. Bradley me contou que Jake estava processando Ivy, tentando reaver o apartamento, o dinheiro dos móveis, de tudo que tinha gasto acreditando que o bebê era dele. Mas o processo estava complicado. Ivy tinha vendido o apartamento. Pegou o dinheiro e se mudou de cidade sem deixar endereço. Deletou as redes sociais. Não deixou nenhum rastro. Sumiu completamente. Os advogados de Jake não conseguiam localizá-la para a entrega de notificação. O processo estava parado. Jake tinha perdido tudo. O dinheiro, o apartamento, o emprego, a chance de recuperar qualquer coisa. E Ivy estava em algum lugar, criando o filho sozinha, vivendo com o dinheiro do apartamento que Jake tinha comprado.
Karma tinha trabalhado nos dois, de formas diferentes, mas tinha trabalhado. Quanto a mim, os últimos 2 anos tinham sido os melhores da minha vida. O trabalho novo era desafiador, mas gratificante. Tinha projetado 8 casas, ganhado 2 prêmios de sustentabilidade, sido promovida. Bradley e eu tínhamos viajado para 6 países, acampado no Grand Canyon, passado o Natal com as 2 famílias. Ele tinha me apresentado para todos os amigos dele. Tinha falado sobre mim com tanto orgulho, tanto carinho. Nunca me comparou com ninguém. Nunca me fez sentir segunda opção. Me escolhia todo dia, em coisas grandes e pequenas. Pronta para ir? Bradley perguntou, aparecendo ao meu lado. Perfeitamente, eu disse. Ele beijou minha testa. Nos despedimos dos convidados. Abraços, beijos, promessas de ver todo mundo no casamento em 6 meses. Bradley dirigiu para o apartamento dele. Nosso apartamento agora. Eu tinha me mudado 3 meses atrás. Apartamento com vista para a cidade. Sala ampla com janelões. Cozinha moderna onde Bradley fazia café da manhã todo domingo. Entramos, chutamos os sapatos, caímos no sofá. Cansada? Ele perguntou. Exausta, mas muito feliz. Eu também. Bradley puxou-me para mais perto. Sabe o que estava pensando hoje? O quê? Sobre como a vida é estranha. Se Jake não tivesse feito aquilo, nós provavelmente nunca teríamos ficado juntos. Verdade. Então, num jeito torto, meio que devo a ele. Eu ri. Não vamos dar crédito pro Jake por nada. Justo. Ficamos em silêncio por um momento, apenas curtindo a companhia um do outro. Bradley beijou minha testa. Sabe o que eu pensei hoje durante a festa? O quê? Que daqui a 6 meses vamos estar casados, de verdade, e eu mal posso esperar. Eu ri, apertando a mão dele. Eu também não. E naquele momento, naquele apartamento, com esse homem ao meu lado, eu soube que tinha feito as escolhas certas. Todas elas. 2 dias depois, postei foto da festa no Instagram. Eu e Bradley rindo, rodeados por amigos e família. Felicidade genuína estampada em cada rosto. Legenda. Para novos começos com a pessoa certa. 420 curtidas. 52 comentários de pessoas dizendo parabéns, que estavam felizes por mim. Lauren comentou. Finalmente! A rainha conseguiu seu rei de verdade. Minha mãe comentou corações. E em algum lugar da cidade, Jake provavelmente viu a foto. Provavelmente viu eu feliz, com Bradley, com a vida que ele tinha invejado. E eu esperei sentir algo. Satisfação, vingança, qualquer coisa. Mas não senti nada, porque Jake não importava mais. Ele era passado. Erro esquecido. Lição aprendida. E eu tinha futuro inteiro pela frente. Com alguém que me merecia. Com alguém que me escolhia. Todo. Santo. Dia. Obrigada por ficar comigo até aqui. Sei que foi uma jornada intensa, cheia de altos e baixos. Essa história me ensinou que às vezes as piores coisas que nos acontecem são as que nos libertam para encontrar algo melhor. Muito melhor. Se você gostou dessa história, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Tem muito mais vindo por aí. E me conta nos comentários. Você teria feito diferente? O que você acharia se estivesse no meu lugar? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até a próxima história.